Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, mas eu tenho certeza que eu tenho a solidariedade da deputada Maria. Se eu precisar de mais de 15 minutos, ela vai conceder seu tempo. Mas ocupo o grande expediente para refletir sobre o grande momento da nação brasileira, que foi o dia 28, próximo passado, o dia da greve geral, contra todo esse cenário que nós estamos enfrentando. Eu prestei atenção a toda a análise e a preocupação do deputado George Passos e vejo que a situação é muito grave, muito grave. O secretário de Saúde está respondendo um processo, mas também o líder do Congresso Nacional, André Moura, tem 6 processos no Supremo Tribunal. Ele é líder e ele é deputado a partir de um mandato de segurança, respondendo processo. A conselheira Suzana Azevedo deu um parecer sobre a questão da Previdência aqui do Estado, mas ela também está sendo investigada. Então, esse é o cenário da população, é o cenário do Brasil, esse é o cenário do Brasil. E é um cenário que está tirando os direitos sociais e trabalhistas da maioria da população brasileira. E são esses agentes públicos, e são essas autoridades públicas que se acham no direito de impor a sua ideologia, a sua posição política, de um Estado mínimo, de um Estado que só os grupos que já detêm a riqueza, só os grupos que já detêm o conforto, sabe, possam continuar detendo essa riqueza e esse conforto. Liderados no Congresso, no Poder Executivo, por agentes públicos que respondem processo diante da corrupção endêmica desse país. Então é muito grave o cenário que nós estamos vivendo. E aqui eu só vou colocar uma síntese bem rápida, né, do que os trabalhadores estão, assim, nesse momento perdendo. A reforma, além da reforma da Previdência, que é um escândalo, que não precisa ter nenhuma reforma, como diz doutor Tiago Melo, que eu já fiz o requerimento, e eu espero que essa casa traga o doutor Tiago como um grande estudioso da Seguridade Social e da Previdência Social, para esclarecer, e aí, deputado George, o senhor fique esclarecido, porque ele é um grande pesquisador, ele não vem para aqui com posições políticas e ideológicas, mas como pesquisador e como também advogado dessa área, mostrar que não tem déficit e que não precisa de nenhuma reforma mais na Previdência. Essa é uma questão. A outra é a reforma trabalhista. A maior mudança é a prevalência do negociado sobre o legislado. Porque tira todo o poder, né, do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, tira todo o poder, né, da Justiça com relação, e do direito com relação aos direitos dos trabalhadores. E diante de uma crise recessiva, os trabalhadores querem manter seu posto de trabalho. E aí vamos ver as emendas que os empresários fizeram, e que provavelmente vai ser aprovado, porque esse grupo de deputados que responde processos, eles é que estão encaminhando a aprovação e eles têm maioria, e não é uma emenda constitucional, portanto, nós vamos aqui, ó, prevalecerá o negociado sobre o legislado, que eu já expliquei, a CLT não valerá para o trabalhador rural, trabalhador poderá receber moradia ou alimentação como parte do salário. É um retrocesso ao século XIX, não é nem ao século XX, ao século XIX. Empregado que morar no local de trabalho poderá vender integralmente suas férias, mora perto, então não é o trabalho que desgasta mentalmente e fisicamente o trabalhador, é só o deslocamento. Então morou perto, pode vender integralmente. Numa crise dessa, a maioria dos trabalhadores vão vender sua força de trabalho. Eles vivem da venda da força de trabalho, para gerar uma mais-valia que cada vez mais enriquece quem já é rico. Autoriza trabalho aos domingos e feriados sem necessidade de laudos, vai perder toda a função da Justiça do Trabalho, né?
jornada de trabalho poderá ser prorrogada até 12 horas. Repouso semanal poderá ser substituído por contínuo, com até 18 dias de trabalho seguidos. Então, o trabalhador ele pode trabalhar continuamente até 18 dias, sem ter o domingo como repouso remunerado. Ministério do Trabalho e da Saúde serão excluídos da definição de regras sobre o agrotóxico. E aqui é gravíssimo. É o país que mais usa agrotóxico. Nós tivemos aqui uma audiência pública ano passado com o Ministério, um desembargador do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, melhor dizendo, que ele acompanha essa questão, ele mostrando que aqui no Nordeste já foi comprovado cientificamente mães amamentando cujo leite materno já estava contaminado. Porque são grandes empresas multinacionais que dão a semente, que subsidiam, inclusive o pequeno produtor, eu estou aqui com o Jário, do Alto Sertão, que acompanha isso, subsidiam, né, mas dando veneno para que a produção seja rápida, tenha um retorno, e nós estamos comendo veneno. Daí ninguém sabe por que é que aumenta tanto o câncer. Né? E o maior fator é a alimentação. O maior fator é a alimentação. Aqui nós temos revogar a NR31, norma que regulamenta os procedimentos da segurança e saúde no campo. Então, mais uma vez, por conta do agronegócio, os trabalhadores do campo são os mais prejudicados, tanto na Previdência, como na reforma trabalhista, como também os trabalhadores urbanos. É muito bem colocado por todas as centrais que coordenaram a greve geral, essa reforma trabalhista, articulada com a reforma previdenciária, ela volta aos 300 anos de escravidão. Porque a mentalidade dos que dominam culturalmente e economicamente esse país é escravista, é escravocrata. Daí vem a prepotência. Sabe quem sou eu? Isso é bem típico do coronel. Nós somos iguais, nós somos seres humanos. Não tem essa história, sabe quem eu sou? Sabe de quem eu sou filho? Você é filho de um casal, de alguém. Que uma relação constituiu outro ser humano. Então essa prepotência, essa arrogância nossa, ela é muito da cultura do coronel. Que nós temos que toda hora estar matando dentro da gente. Porque são 500 anos. E depois das capitanias hereditárias, isso aí ficou muito claro, essa visão patrimonialista. E o patriarcado, né? E aí vem um presidente da República, dá uma entrevista, dizendo que o país precisa ser governado com um marido. Só se ele quer casar agora com um homem. Porque ele já está casado, né? Já está no segundo casamento. E dizer uma bobagem dessa, porque ele só diz bobagem. Mas é bobagem que atende o capital internacional norte-americano, como muito bem colocou no dia da greve geral, o ex-embaixador britânico aqui desse país, lá, ele já foi embaixador aqui no nosso país, e é professor de história e é pesquisador da área da política internacional, ele dizendo que a greve geral não ia ter repercussão na grande mídia nacional. Teria a nível internacional, e teve a nível internacional. Porque esse golpe é comandado pelo capital norte-americano, pela CIA, que está reforçando um governo corrupto, onde tem mais de 8 ministros respondendo processo, onde o próprio presidente da República é denunciado em vários processos por corrupção. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. E os trabalhadores estão tomando consciência dessa situação. E aí, no dia 28, aqui em Sergipe, os empregados, os desempregados, a força da Igreja Católica, a força dos batistas, mostraram que Sergipe parou. Sergipe parou. Aracaju fez a maior manifestação da sua história. Sem nenhuma força da grande mídia. Sem nenhuma força da grande mídia. A mobilização dos trabalhadores. A resistência dos trabalhadores. A beleza da juventude. Mostrando nas ruas a sua coragem de resistir por um mundo melhor. A sua coragem de continuar sonhando pela justiça social.
E foi assim que foi construída a greve geral. A partir das 2h da madrugada, trabalhadores, jovens, na porta das garagens, sem deixar os ônibus sair. Não houve nenhuma violência. Quero aqui registrar que só na garagem da empresa Atalaia, depois que eu tinha saído, porque depois das 8h eu saí porque eu não estava passando bem, eu não tenho mais idade, né, dos meus velhos tempos, então eu estava desde 2h na porta da garagem com os trabalhadores ali, e aí dois policiais chegaram num carro e tiraram lá, tentaram tirar as pedras que eram muito pesadas, e tentaram passar o carro por cima dos trabalhadores. A única reação dos trabalhadores foi vaiar, é uma reação da democracia mesmo. E um dos policiais ainda tirou uma arma. Então esse daí está a serviço, eu não sei de quê. Mas os demais policiais agiram na proteção da cidadania. Tem que ficar registrado nessa casa. Agiram na proteção da cidadania. Ninguém teve, nós não tivemos a maior greve geral desse país. Foram mais de 35 milhões de trabalhadores com os braços cruzados, enquanto em São Paulo foi uma absurda repressão, enquanto em Goiânia nós estamos com um jovem de 33 anos ainda na UTI, por conta da repressão policial, o Matheus, que ele recupere, né? Uma pessoa formada em ciência da computação, que está estudando ciências sociais, dizer, um militante social que barbaramente foi espancado, que levou à situação, que levou de traumatismo craniano, mas com certeza, com todas as energias positivas, nós vamos recuperar o companheiro Matheus. Mas aí eu trago na manhã de hoje algumas imagens para que todos os parlamentares percebam a necessidade de apoiar a população. Percebam que a população organizada, ela tem que dizer ao parlamento brasileiro que eles estão ali. É o único poder que é o povo que encaminha para aquele poder, pelo voto direto, numa democracia. E, portanto, o que é que esses parlamentares estão fazendo, votando contra o povo, tirando o direito, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários? Aqui é uma imagem exatamente da garagem onde eu estava, a garagem da empresa Atalaia. Aqui vocês estão vendo, tinha uma construção em frente, né, e a solidariedade. Colocou-se as pedras que tinham ali naquela construção para evitar a saída dos transportes. Pode passar. Aqui ainda na porta da garagem, com o presidente da CUT, nosso companheiro Dudu, professor Rubens Marques. Aqui também com a presidente do Sindicato dos Bancários, nosso vereador Irã, dirigente do Sintese, direção nacional da CUT, representada pela professora Ângela, ex-presidente do Sintese. Pode passar. Aqui são os ônibus dessa garagem parados, né? Pode passar. Aqui começa a concentração na Praça General Valadão, né? Aí ainda é o momento da concentração, as pessoas chegando, as lideranças do movimento sindical, do movimento popular, né? Porque a greve geral não é uma greve só de um segmento. É a greve de todos os trabalhadores, é a greve do movimento social, é a greve da população, dos empregados, dos desempregados, dos desvalidos, dos que são negados todos os direitos. Eles vão para a rua e manifestam a sua insatisfação. Isso é no mundo inteiro e é a forma da população dizer não ao que está errado, dizer sim aos seus direitos e à sua necessidade e o seu direito de ter dignidade humana. Pode passar. Aqui é o início da caminhada, a faixa, colocando de um lado o Temer e o Jackson, e do outro lado o Laércio Oliveira e o André Moura, que são os dois parlamentares que projeta Sergipe de uma forma negativa, de uma forma desumana, de uma forma que mostra que não tem compromisso com o ser humano, que tem compromisso com a ganância do capital e do capitalismo. Aqui já é a saída, as pessoas acompanhando essa faixa, pode passar. Aqui já é um corredor imenso, essa passeata já está na Avenida Barão Maruim, e nesse corredor da Rua de Capela, vocês estão vendo, nesse corredor ainda tem muita gente passando pela rodoviária velha.
enquanto que a passeata já está na Avenida Barão Maruim, né? Então, tem um vídeo. Deputado, o tempo de Vossa Excelência encontra esgotado. Deputada Maria Mendonça, tem a palavra. Senhor presidente, encontrando-me inscrita, eu coloco todo o meu tempo à disposição da deputada Ana Lúcia. Vossa Excelência dispõe de mais 20 minutos, deputado. Eu agradeço. E aqui nós fizemos exatamente essa projeção, mais de 1 quilômetro, né, de caminhada da população de Sergipe, dizendo não a essas reformas. Dizendo não a essas reformas. Pode passar? Aqui é ainda durante a caminhada, aqui é a parte que eu acho que já adentrou na Avenida Barão Maruim, ou ainda está na Rua de Capela, não estou situando bem. Pode passar. E aqui é quando está chegando entre a Avenida Barão Maruim e a Avenida Ivo do Prado, né? Aqui, uma parte dos líderes das centrais sindicais definiram que iam dispensar, porque tinha muita gente idosa, criança, e que já estavam cansados. Nós saímos da General Valadão, passamos pela Rodoviária Velha, descemos a Rua de Capela, Avenida Barão Maruim, paramos na porta do Bom Preço, e o Bom Preço já estava praticamente fechado, e acabou de fechar. Entramos na Rua Riachuelo, paramos na Fé Comércio para fazer o protesto contra o deputado Laércio Oliveira, que na sua ganância esquece que ele é ser humano e que ele está com um discurso falso de que vai gerar novos empregos, ele vai gerar mais exploração do homem pelo homem, ele está tirando os direitos sociais conquistados ao longo de quase 100 anos de república. E aqui é exatamente no momento em que uma parte decide ficar ali mesmo, que já estão bastante cansados, e outra parte, principalmente a juventude, com toda a sua energia e sua garra, continua a caminhada até a praia 13 de julho, né, a nossa praia formosa, que aí nós vamos mostrar também como é que essa juventude sindicalista, trabalhadores, a velhinha aqui, uma parte eu fiquei dentro do carro de som, e outra parte eu voltei a andar, depois que eu descansei, né, e pode passar? Aqui é quando está já terminando o ato na 13 de julho, com a predominância de jovens e uma predominância de líderes do movimento sindical, que tem já um exercício de andar bastante, né? E tem a responsabilidade de estar ali no comando, e assim encerra a greve geral do dia 28, com certeza todas as centrais já se reunindo, já discutindo como continuar essa luta, pelo que o presidente da Central Única dos Trabalhadores a nível nacional colocou. Eu acho que o próximo ato vai ser em Brasília, e precisa ser em Brasília mesmo. Porque nós não podemos aceitar que esse Congresso e esse presidente da República tirem os nossos direitos, respondendo a tantos processos, e fazendo um desmonte do Estado Democrático de Direito. Um desmonte total do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu quero aqui terminar minha fala dizendo que é preocupante os dados que o deputado George Passos traz, mas nós temos que aprender a priorizar. O que aconteceu com a Previdência de Sergipe foi uma tentativa de estar pagando o salário dos aposentados. Porque a gente tem que reconhecer que foram os outros governos que levaram à falência o fundo previdenciário, que eu venho contribuindo há 43 anos. E que vou terminar meu mandato aqui, vou voltar para a sala de aula, porque não tem nenhuma segurança de pagamento do salário. E na sala de aula eu vou ter a segurança de pagamento do salário. Porque eu não tenho outra fonte, porque eu não tenho outro vínculo. Eu só tenho com a rede estadual. Essa casa precisa sentar-se e, junto com a Previdência e o Poder Executivo, viabilizar uma alternativa, que não pode ser essa, de um governo corrupto, que burocraticamente dá um parecer, que não vai liberar dinheiro nenhum para um Estado pobre, como é o Estado de Sergipe, porque na burocracia de encontro de conta, o fundo que tem recurso não pode pagar aposentados do fundo que está deficitário. Não pode. Aqui nessa casa, eu vou para o debate. Eu vou para o debate. Isso é um discurso burocrático.
Olha que não tem ninguém que faça mais crítica do que o seu Jacques Barreto e ao governo Jacques Barreto do que a deputada Ana Lúcia. Porque ele conseguiu destruir a educação, que nunca foi prioridade de governo nenhum. De governo nenhum. Nós já enfrentamos, foi muita repressão no governo Valadares. Nós enfrentamos, foi muito repressão psicológica do governo João Alves, do governo Albano. E os professores ali da resistência. Mas Jackson, ele vai receber, né, um prêmio, um abacaxi, como um prêmio, como troféu. Que é a destruição total da carreira do magistério e das condições mínimas de trabalho do magistério sergipano. E o que ele está fazendo agora é a escola do pobre e a escola do rico vai continuar na rede particular e a escola da classe média, porque a classe média fica desesperada e ela sabe que ela se reproduz pelo estudo e aí, vendo o desmonte da escola pública, ela está ganhando menos, mas vai buscar um sacrifício para colocar na rede particular, porque são esses os dados que eu estou levantando. E é a política do governo Jacques Barreto, é a política de desmonte da escola pública e de fortalecimento da rede particular. Tem municípios aqui em Sergipe que crescem 100% nesses últimos 10 anos a rede particular. E a rede pública e estadual perde de 15% a mais de 20% dos seus alunos. As redes municipais da mesma forma. É essa a política da educação que ele vem implementando. Na área da saúde, problemático também. Na área da segurança, problemático, porque não tem política articulada. Na área da ação social, talvez seja a mais grave de todas. Talvez seja a mais grave de todas. Porque as assistências sociais, os psicólogos nos CRAS e nos CREAS, eles têm o diagnóstico da agonia, do sofrimento da população que é negado total direito, que é a população vulnerável. E que não tem nas mãos nenhum instrumento para ajudar a superação dessa política. Agora, nós vamos ter que ter discussão nessa casa. Por exemplo, a questão da Previdência é gravíssima. Novamente, os aposentados estão recebendo dia 11, dia 12, dia 15. Não tem calendário. Não tem calendário. Enquanto que o Poder Executivo, enquanto o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselheiro do Tribunal de Contas, vai aumentando cada vez mais os seus direitos e vantagens aprovados por essa casa, distanciando cada vez mais as condições de vida de quem ganha o salário mínimo e as condições de vida de quem julga a vida do povo brasileiro, do povo sergipano. E quanto mais eu acumulo, quanto mais luxo eu tenho, quanto mais conforto eu tenho, se eu não fico escutando essa camada popular sofrida, eu vou me distanciando. Eu vou me desumanizando. Eu vou perdendo a sensibilidade humana para entender o outro na sua condição objetiva e concreta. Portanto, a Previdência aqui de Sergipe, diante desses dados, senhor presidente Garibaldo Mendonça, eu conclamo Vossa Excelência como do partido do governador, do MDB, o presidente da casa também do PMDB, em caráter de urgência. Nós precisamos de uma reunião técnica com o presidente do Instituto da Previdência e sua equipe técnica, com o secretário da Fazenda, porque não vai ser seu André Moura, nem seu Temer, que vai destruir os aposentados de Sergipe com alternativas burocráticas. Nós precisamos sim mostrar que isso aqui, essa casa, é um poder eleito pelo voto popular e que tem força de poder para mostrar alternativas. Porque aqui, o secretário da Fazenda de então colocou argumentos técnicos também e disse que estava negociando. E quem presidia era um técnico da Previdência e que detém bastante conhecimento. Portanto, não é assim. A questão é profunda e séria. Profunda e séria. E não é uma pessoa que responda a 6 processos no Supremo Tribunal, inclusive 2 processos por suspeita de homicídio, que vai dar parecer e vai negociar com o seu Temer se vai acabar de destruir os aposentados de Sergipe ou não. Essa casa tem que tomar posição. E tem que tomar posição rápida diante dos dados trazidos para aqui. E eu quero dizer a todos os meus colegas, com todo respeito, vocês têm da oposição, têm todo o direito, eu sou adversária.
Vocês têm todos os direitos de fazer as críticas. A situação tem todo o direito de fazer a defesa. Mas tem toda a responsabilidade de viabilizar um caminho para resolver, porque os aposentados de Sergipe já não aguentam mais essa questão. Não venderam bem nenhum. A gente não vê nenhuma alternativa. A única alternativa é atrasar o salário. Mas não atrasa dos poderes. Então a situação é muito grave, e não é de forma panfletária, nem que está certo, nem que está errado, com raciocínio dicotômico que a gente vai resolver, senhor presidente. Nós vamos resolver sentando, escutando a nível nacional. Traz aqui a Previdência Nacional para nos explicar e apresentar tecnicamente. Técnico ganha, assessor e consultor ganha para resolver os problemas. Não é para justificar pela burocracia os problemas, não. É para resolver. E resolver é resolver a falência do fundo previdenciário. É resolver. E ver de que forma o Estado brasileiro, paga a quem sempre trabalhou, a quem produziu para essa nação e que precisa manter a sua dignidade humana. É para isso. Portanto, fica aqui o meu pedido, a minha solicitação, o meu apelo, para que em caráter de urgência, talvez ainda nessa semana, nós possamos ter essa reunião técnica. Ela pode ser aqui, ela pode ser na Previdência, para entendermos esse problema. E não usarmos politicamente e ideologicamente uma disputa que está levando ao desespero aposentadas e aposentados que estão num círculo fechado de dívidas. Porque eles mudam o pagamento de água, luz, telefone, cartão para uma data. Aí depois já não é mais naquela data. Aí muda para outra data, já não é mais na outra data. Quando eles vão pagar é com juros e correção. Aqui está em jogo o ser humano. E está em jogo o ser humano que já passou da idade da juventude e da maturidade. Já está na fase idosa. E que já produziu para essa nação, já produziu para Sergipe. E nós não podemos mais empurrar essa solução. Essa solução tem que ser uma solução rápida. E técnico e a ciência. Nós vamos ter aqui um debate aqui com a ciência e a pesquisa. É para isso. A inteligência humana é para resolver os problemas humanos. E os problemas da humanidade. Não é para fazer guerra, não é para destruir, não é para estar matando o irmão. É para resolver o problema. Portanto, fica aqui o nosso apelo. Agradeço o tempo que a deputada Maria Mendonça nos concedeu. E eu espero que rapidamente, deputado Garibaldi, nós possamos ter essa reunião. Se for necessário com o governador, ele precisa ter maturidade de escutar oposição e situação. Isso daqui, a gente tem que fortalecer a democracia e não está da forma que está, cada vez mais se negando o Estado de Direito nesse país. Fica aqui o nosso registro. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.